Uma médica perdeu a memória após um acidente, mas suas mãos guardavam conhecimentos que sua mente esquecera. Enquanto atendia ao parto de uma desconhecida, de repente parou, imóvel. Tia Gruxa, escuta só. Por que aquele cachorro está uivando do lado de fora do muro? O som arranca a alma. Zóia quebrou um pedaço de pão preto, cobriu-o com uma generosa camada de geleia de framboesa e mordeu com um estalo satisfatório. A geleia era do ano passado, um pouco azeda, mas ainda doce. Era assim que terminavam seus dias. Tia Gruxa afastou-se da janela, onde a chuva gelada de novembro batia sem piedade. Gotas grossas martelavam o vidro como uma rajada de metralhadora. Quem sabe? Talvez o dono tenha morrido, suspirou, despejando mais chá já frio na caneca. Os bichos têm alma sensível, pressentem a morte a quilômetros de distância. Dentro do posto médico, o calor da velha lareira espalhava-se pelo ambiente, projetando sombras dançantes nas paredes. As sombras balançavam, o cachorro uivava, a chuva batucava, e as duas mulheres aqueciam-se com chá e pão, sem pensar em nada além do fim de mais um dia de trabalho. Um barulho tímido, quase imperceptível, veio da porta. Não era uma batida, mas um arranhão suave, como se um rato riscasse a madeira com suas minúsculas garras. Quem estaria lá fora em uma noite dessas? Zóia levantou-se, ajustando o jaleco rígido, como se aquele lugar não fosse uma emergência 24 horas. Tia Gruxa apenas balançou a cabeça. Depois de 30 anos como auxiliar, sabia que o sofrimento não escolhe horário. Ao abrir a porta, uma lufada de vento jogou gotas de chuva para dentro. No limiar, uma mulher encharcada, com os cabelos colados ao rosto pálido. Não era uma mendiga, as roupas, embora gastas, estavam limpas. E o rosto? Um rosto estranho. À primeira vista comum, mas ao observar melhor, não havia nele traço algum que chamasse a atenção, como se tivesse sido apagado. Senhora, posso passar a noite aqui? Perguntou com voz trêmula, não de frio, mas de medo. Não tenho para onde ir. Permanecia ali, abraçando-se com os braços finos e brancos, dedos longos e delicados. Mãos que não pareciam feitas para cozinhar sopa. Meu Deus, mas você está ensopada, exclamou tia Gruxa, puxando-a para dentro sem esperar permissão de Zóia. Vem logo, Zóia, traz uma toalha. Zóia cruzou os braços. E você, minha filha, é de onde? Como se chama? A mulher hesitou, olhando para o vazio, como se a resposta estivesse escondida em algum canto da sala. Não me lembro. Acho que é Lina. Ou talvez não seja. Tia Gruxa ergueu as mãos, perplexa. Como assim não sabe? A desconhecida aceitou a toalha e secou o rosto com gestos desajeitados. A cabeça doía, uma dor insuportável. Pessoas boas a trataram, mas depois ela fugiu, uma noite. Zóia estreitou os olhos. Em 25 anos como enfermeira já vira de tudo, fugitivas, andarilhas, mulheres escapando de maridos violentos. Mas aquela não se encaixava em nenhum desses casos. De onde você fugiu? De um hospital? De casa? Lina, ou não Lina, apenas balançou a cabeça. Não lembro. E documentos? Tem algum? Acho que não. Tia Gruxa interrompeu com uma caneca de chá quente. Chega, Zóia. A moça está em apuros. Senta aqui, querida, esquenta-se, senão vai pegar uma pneumonia. A mulher sentou-se na beirada da cadeira, segurando a caneca sem levá-la aos lábios. Olhava para a mesa, onde rolos de gás estavam espalhados, e sem pensar começou a enrolá-los com precisão, formando pequenos cilindros perfeitos. Você devia trocar essas roupas molhadas, disse tia Gruxa, tirando do armário um avental surrado, mas limpo. Aqui, veste isso enquanto secamos as suas. Enquanto a desconhecida trocava de roupa atrás do biombo, Zóia sussurrou. E se ela escapou de um hospício? Tia Gruxa abanou a cabeça. Deixa de coisa. Olha só, quieta, tranquila. São as quietas que dão medo. Lina surgiu de trás do biombo com o avental branco, largo demais para ela. Sentou-se à mesa, pegou um frasco de remédio e o examinou. A dosagem está errada, disse de repente, com uma voz firme e diferente. Você entende disso? Surpreendeu-se tia Gruxa. A mulher estremeceu como se acordasse de um transe. Não sei. Minhas mãos sabem. Zóia e tia Gruxa trocaram um olhar. Bom, você fica aqui hoje, decidiu Zóia. Amanhã vamos à delegacia. Talvez estejam te procurando. Não, reagiu Lina, com um lampejo de terror nos olhos. Não quero ir à delegacia. Por quê? Não me lembro. Mas não posso. Zóia suspirou. Está bem, hoje não vamos. Amanhã a gente vê. Prepararam um colchão estreito na saleta ao lado da sala de procedimentos. O colchão estava afundado, o cobertor remendado, mas tudo limpo, fresco. Durma, minha filha. Amanhã a gente vê o que fazer, disse tia Gruxa, ajustando o travesseiro.
Obrigada. Nem sei como agradecer. Tia Gruxa acenou com a mão, fechou a porta e já no corredor, fez o sinal da cruz na direção do quarto, para que o sono da moça fosse tranquilo. E cruzou-se também por via das dúvidas, sem saber bem quem havia abrigado. Um grito rasgou o silêncio da noite no posto médico. Tia Gruxa, que cochilava em uma cama de campanha na sala de plantão, levantou-se de um pulo, pegou um frasco de valeriana e correu para a saleta. Lina estava sentada na maca, abraçando os joelhos, os olhos arregalados, cheios de um terror primitivo. O que foi, minha filha? Teve um pesadelo? Tia Gruxa sentou-se ao lado, pingando gotas no copo d'água. Lina tremia como se levasse choques. Olhava para frente, mas via outra coisa, uma luz forte e cegante e então uma voz, vamos matar a cadela, murmurou. E o barulho de vidro se quebrando, a sensação de ser sacudida. Levou as mãos ao rosto e as encarou como se não fossem suas. Mas as mãos sabiam, elas lembravam. Os dedos tremiam, como se manipulassem algo invisível. A cabeça, porém, estava vazia. Toma, bebe que vai passar. Tia Gruxa estendeu o copo, e Lina obedeceu. Foi só um pesadelo, minha filha. Já passou. Lina deitou-se novamente e tia Gruxa a cobriu, acariciando seus cabelos como os de uma criança, até que a respiração se tornasse lenta e profunda. Ao sair, tia Gruxa fechou a porta sem fazer barulho. O sono havia desaparecido. Foi até a cozinha e encontrou Zóia preparando o chá. Ouviu? Perguntou. Quem não ouviu? Zóia serviu o chá nas canecas. Acho que tentaram matá-la. Ou pior, tia Gruxa baixou a voz. Ou pior, ecoou Zóia, olhando para a janela, onde a chuva não parava. Do lado de fora do muro, o cachorro continuava a uivar. Tomaram o chá em silêncio, cada uma absorvida pelo mesmo pensamento. Que tipo de pessoa havia aparecido em suas vidas, e aonde aquela presença as levaria? Lá fora, o amanhecer chegava devagar, cinza e úmido, tão hostil quanto a história daquela estranha hóspede. 2 semanas se passaram sem que ninguém percebesse. Lina adaptou-se ao posto médico como se sempre tivesse estado ali. Esfregava os pisos até brilharem, ajudava os doentes com uma eficiência silenciosa. Seus movimentos eram precisos, calculados, mas havia neles uma força contida, como se algo poderoso estivesse adormecido sob a névoa de sua amnésia. Olha só como ela maneja a gaze, comentou Zóia em voz baixa, observando Lina enfaixar o braço de um menino da vila. Parecia um gesto simples, mas em suas mãos, os curativos ganhavam uma elegância quase artística. Tia Gruxa apenas assentiu. Há muito tinha notado como sua misteriosa hóspede se transformava ao cuidar dos outros. Os olhos clareavam, as mãos firmavam-se, a voz ganhava segurança. Depois o olhar voltava a se turvar, e Lina mergulhava de novo em seu esquecimento, como se ele fosse um cobertor quente que a protegia de algo terrível além daqueles muros. Os moradores da região logo a aceitaram como uma deles. Traziam ovos, leite não por caridade, mas como pagamento justo pelos cuidados recebidos. Lina aceitava aqueles presentes com gratidão discreta e os entregava à tia Gruxa para a cozinha comum. Naquela manhã, o posto foi invadido por vovô Ivanish, segurando com força o braço ensanguentado. Vovô Ivanish entrou arrastando os pés, a mão esquerda envolta em trapos ensopados de sangue. Segurava-a contra o peito como se temesse que ela se desprendesse do corpo. A voz rouca cortou o ar da sala, carregada de dor e impaciência. Pomojite Serdeshni, implorou balançando a cabeça em direção ao frasco de álcool que Zóia mantinha na prateleira. Kroll e o Isaidu, resmungou entre dentes como se a própria ideia de sangrar o ofendesse. Zóia não perdeu tempo. Com gestos firmes guiou o velho até a maca e desfez o improvisado curativo. O que encontrou sob os panos fez com que seu fôlego falhasse por um instante. Um corte profundo, limpo como uma faca afiada, rasgando a palma da mão desde o polegar até o pulso. O sangue jorrava em pulsos quentes, escorrendo pelos dedos e pingando no chão de linóleo. Jerzy Viche, ordenou já enlaçando o braço do velho com um torniquete improvisado. Suas mãos tremiam levemente enquanto tentava estancar o fluxo com gaze, mas o sangue teimava em escapar, manchando tudo ao redor. O pânico começou a nublar seus pensamentos. Gruxa Bien, dava-i, gritou sem tirar os olhos da ferida. Suas palavras se misturavam à pressa, enquanto revirava gavetas em busca de mais material. Vovô Ivanish, pálido como cera, observava sua própria mão como se ela pertencesse a um estranho. Gotas de suor brilhavam em sua testa, misturando-se às rugas profundas do rosto. Enielspeiusazat, murmurou Zóia, a voz trêmula. O corte era demais para um posto médico rural taco e pores Gluboki. Lina, que até então permanecia imóvel no canto da sala,
limando instrumentos com movimentos mecânicos, estremeceu ao ouvir aquelas palavras. Algo em seu rosto se alterou, os lábios entreabriram-se, os dedos congelaram no ar, como se tecessem fios invisíveis. Então, sem aviso, sua voz emergiu baixa e inesperada. Posso tentar? O som foi tão súbito que Zóia e tia Gruxa viraram-se ao mesmo tempo. Lina já se aproximava do velho, seus passos decididos, os olhos não mais perdidos, mas agudos, avaliando a ferida com uma precisão que não condizia com a mulher que, até então, mal conseguia segurar uma xícara sem derramar. Zóia, Igoku S. Shoukovo Niu Ipitset, disse, e o tom não era um pedido, mas uma ordem. Uma autoridade natural emanava de suas palavras, como se ela estivesse acostumada a ser obedecida. Kakaya Igouka? Zóia hesitou, confusa. Nós não somos cirurgiões, Lina. Não temos isso aqui. Nezi Shotogovoril. A resposta veio cortante, sem espaço para réplicas. Havia algo de metal em sua voz, algo que fez Zóia engolir o protesto e correr até o armário de suprimentos. Lina lavou as mãos com álcool, os gestos rápidos e meticulosos, como se preparasse para uma batalha. Tia Gruxa aproximou-se com uma bacia de água quente. Sem uma palavra, Lina mergulhou os dedos na ferida, explorando suas bordas com uma destreza que deixava claro. Aquelas mãos já haviam feito aquilo antes. Muitas vezes. Segurem-no com força, avisou, sem tirar os olhos do trabalho. Vai doer, deducha. Vovô Ivanish cerrou os dentes, mas não recuou. Da TY cheia Milaya Vervoi, resmungou como se a dor fosse uma velha conhecida. Então Lina começou. Seus dedos dançaram sobre a pele rasgada, a agulha deslizando com uma graça quase sobrenatural. Cada ponto era preciso, cada movimento econômico, como se ela seguisse um mapa gravado em sua memória. O suor umedeceu sua testa, mas suas mãos não tremiam. O sangue, antes rebelde, agora obedecia coagulando sob seus comandos. Zazin pediu, sem levantar os olhos. Zóia, atordoada, estendeu-lhe o primeiro instrumento que encontrou, uma pinça comum, inadequada para o procedimento. Lina franziu o senho, insatisfeita, mas não parou. Em 10 minutos a palma de vovô Ivanish exibia uma costura impecável, uma linha fina e uniforme atravessando a carne antes de lacerada. Antibiótico de amplo espectro e trocar o curativo daqui a 2 dias, instruiu, removendo o torniquete com cuidado. E nada de trabalho pesado por 2 semanas. Depois piscou como se acordasse de um transe. Seus olhos caíram sobre a própria obra, e algo entre espanto e medo atravessou seu olhar. O tuda TY é tu meias? Zóia finalmente conseguiu perguntar, a voz embargada. Lina olhou para as mãos ainda úmidas de sangue, como se elas pertencessem a outra pessoa. Não sei, murmurou. Ruki-sami. Zóia balançou a cabeça, incrédula. Você é médica. Uma cirurgiã. Uma simples enfermeira não saberia fazer isso. Tia Gruxa fez o sinal da cruz, os olhos brilhando. Deus a trouxe até nós, minha filha. Vovô Ivanish, examinando a mão agora costurada, balbuciou um agradecimento rouco. Obrigado, Milaya. Mas quem é você? Lina não respondeu. Seus olhos estavam fixos nas próprias mãos, como se elas tivessem começado a falar uma língua que ela não reconhecia. Um calafrio percorreu sua espinha. O resto do dia foi um borrão. Lina vagava entre os cômodos, ora paralisada no meio de um passo, ora reorganizando os instrumentos médicos com uma obsessão silenciosa, alinhando-os em ordem perfeita, como se o caos do mundo pudesse ser domado por pinças e gases dobradas. Zóia observava à distância, sem ousar se aproximar. Quando a última luz do dia se apagou e os últimos pacientes se foram, ela e tia Gruxa saíram para a varanda, buscando o alívio do cigarro. O céu pesado e baixo anunciava tempestade. O ar cheirava a terra molhada e eletricidade. Zói, a mocheirona Togo sechala otuda? Murmurou tia Gruxa, exalando fumaça em anéis trêmulos. De um hospital, talvez? Zóia apoiou os cotovelos no corrimão, pensativa. Não parece uma fugitiva, respondeu, batendo os dedos no madeira. Parece o contrário. Alguém fugiu dela. Ambas se lembraram dos sobressaltos de Lina aos ruídos abruptos, do modo como ela se encolhia nas sombras, como se a escuridão guardasse algo que a perseguia. Não, concluiu Zóia baixa. Não foi ela quem escapou. Foi alguém que escapou dela. Tia Gruxa suspirou, esmagando a ponta do cigarro. Toda noite ela grita no sono. Não sei mais como ajudar. O tempo colocará tudo em seu lugar, filosofou Zóia, apagando a brasinha. Vamos, parece que a chuva vem aí. Mal haviam cruzado a porta, o céu se abriu. A água desabou em cascatas furiosas, tamborilando no telhado como uma legião de dedos impacientes.
O relógio marcava meia-noite menos um quarto quando um barulho ensurdecedor sacudiu a porta do posto. Não eram batidas, eram socos desesperados, tão violentos que até a campainha soou, trêmula. Voia, já de casaco e pronta para ir embora, resmungou algo entre dentes e foi atender. Na soleira, uma garota. Não, uma criança, molhada, trêmula, os cabelos colados ao rosto pálido. Sua barriga, enorme e desproporcional, esticava a jaqueta fina até o limite. Lágrimas e chuva se misturavam em seu rosto, escorrendo pelo queixo trêmulo. Tiotia, Pomogite, arfou, agarrando-se ao batente como se ele fosse sua última âncora. Me perdi. Zóia a puxou para dentro sem hesitar. Meu Deus, menina, de onde você veio numa noite dessas? O corpo da garota sacudia-se, seja pelo frio, seja pelos soluços que a engasgavam. Me deixaram na estrada, conseguiu dizer, entrecortadas. O carro parou e me empurrou para fora. Lina emergiu da despensa ao som da voz quebrada. Seus olhos, antes distantes, agora captavam cada detalhe, a barriga protuberante, o inchaço no rosto da garota, a respiração ofegante, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a própria roupa. Como você está? Perguntou, aproximando-se com passos medidos. Dói em algum lugar? A garota, Vika, como se apresentaria depois, balançou a cabeça, os olhos arregalados de terror, as costas e a barriga, parece que está puxando. Tia Gruxa fez o sinal da cruz instintiva. Lina segurou o cotovelo da menina com delicadeza, guiando-a até a maca. Vamos ver, disse, e sua voz era um bálsamo. Seus dedos exploraram a barriga com uma confiança que não deixava dúvidas. Ela sabia o que fazia. Pressões suaves em pontos específicos, o ouvido colado à pele esticada. Qual é o seu nome? Perguntou, enquanto buscava o estetoscópio como se ele sempre tivesse estado ali, à espera. Vika, soluçou a garota. Quantos anos você tem, Vika? 18, mentiu gaguejando. Lina aplicou o aparelho no ventre arredondado. O som do coração do bebê encheu o silêncio, rápido e forte. Seu rosto, tenso até então, relaxou em um sorriso fugaz. Está tudo bem, assegurou. São só contrações de treinamento. Ainda há tempo, não é? Vika agarrou sua mão como um náufrago a uma tábua. Mas eu tenho medo. Zóia trouxe chá quente e roupas secas. Troque-se, Devonka. E conte, de onde você veio assim? Vika hesitou, mas havia algo em Lina, uma quietude, uma certeza que a fez confiar. Fugi de casa, sussurrou, os olhos baixos. Meus pais, eles queriam que eu. As palavras engasgaram em sua garganta. Lágrimas frescas brotaram, silenciando-a. Que você o quê? Tia Gruxa adivinhou, horrorizada. Vika sacudiu a cabeça, as mãos tremendo sobre a barriga. Que eu me livrasse dele, conseguiu dizer. Me levaram a um médico. Ofereceram muito dinheiro, mas a médica... Ela se recusou. Disse que o tempo já era longo, que era perigoso. Seus dedos acariciaram o ventre. Ele já é uma pessoa. Lina ouvia imóvel, como se cada palavra fosse uma agulha costurando algo dentro dela própria. Seus olhos, antes vazios, agora refletiam algo distante, como eco subindo de um poço profundo. E depois? Perguntou tia Gruxa, oferecendo um biscoito à garota. A médica me ajudou a sair, Vika engoliu em seco. Disse para ir pela porta dos fundos, para meus pais não me verem. No dia seguinte, disseram nas notícias que ela tinha morrido. Em um acidente. O mundo de Lina oscilaram. Seus joelhos fraquejaram. Ela se apoiou na parede, os dedos cravando-se na pintura descascada. Um terror quase supersticioso diluiu suas pupilas. Como? Sua voz era um fio. Qual era o nome dela? Vika enxugou o rosto com as costas da mão. Helena Pavlovna Zueva. Era boa. Uma pena se morreu. Helena Pavlovna. O nome ecoou em sua mente como um sino de igreja, abalando algo adormecido. Helena. Suas pernas ameaçaram ceder. Lina? Zóia a segurou pelo braço, alarmada. Você está pálida como um fantasma. Nada, murmurou Lina, lutando para permanecer em pé. Só, cansada. A noite foi longa. Lina permaneceu junto à janela de seu quartinho, observando a chuva bater contra o vidro como punhos invisíveis. A história de Vika queimava em seu peito, uma dor surda e insistente, como uma ferida antiga que finalmente supura. Era como se aqueles eventos tivessem acontecido com ela mesma, mas as lembranças estavam trancadas atrás de uma porta pesada, cuja chave se perderá no tempo. Helena Pavlovna Zueva. Repetia aquele nome como um feitiço, tentando apalpar um fio condutor que a levasse às profundezas da memória. O nome soava familiar, como um eco do próprio reflexo. E se... Lina levantou as mãos contra a luz fraca que filtrava pela janela. Aquelas mãos sabiam o que sua mente esquecera.
Sabiam costurar feridas, receber vidas, salvar o que estava à beira do abismo. De quem são essas mãos? A chuva redobrou, como se a natureza chorasse junto com ela pela memória perdida. Alguma coisa dentro de seu peito batia as asas, desesperada. Helena Pavlovna Zueva. Sou eu. O alvorecer mal despontava quando um grito rasgou o silêncio pré-matutino do posto médico. Agudo, desolado, carregado de um medo ancestral. A voz de Vika tremia entre soluços e risos nervosos. Acho que começou. Lina foi a primeira a se levantar. Seu sono era leve como o de uma mãe ao lado de um berço. E rompeu no quarto onde Vika se contorcia na maca, arqueada como um arco tenso. Os dedos dela já buscavam o ventre endurecido da jovem. Respira fundo, ordenou firme. Não tenhas medo. Teu corpo sabe o que fazer. Sob sua palma, o útero de Vika se contraía como pedra, depois relaxava lentamente. A contração recuava, mas era apenas um intervalo. Tia Gruxa apareceu à porta, envolta em um ralo roupão de chita, as mãos trêmulas sobre o peito. Meu Deus do céu! Lina apenas assentiu. E então algo mudou em seu rosto. A hesitação desapareceu. Os olhos, antes sempre assombrados por uma sombra de dúvida, agora brilhavam com uma certeza inabalável. Diante delas não estava mais a Lina insegura, mas uma mulher que sabia. Zóia! Gritou pelo corredor. Ferve água. Prepara tudo. Traga os panos limpos e os que não estão. Zóia espiou da sala de plantão, os cabelos desgrenhados, os olhos pesados de sono. Mas ainda faltam 3 semanas. Este menino decidiu o contrário, cortou Lina, estendendo a óleo sobre a maca. Foram horas de luta. Cada contração varria Vika como uma onda do mar, deixando-o ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Dói. Dói tanto. É a dor certa, respondia Lina, ajudando-o a se acomodar. Esta dor te levará até ele. Respirai-go comigo. Assim. E respiravam juntas, olho no olho. Vika se agarrava àquele olhar como um náufrago a um pedaço de madeira. As contrações vinham uma após a outra, curtas, violentas, implacáveis. A jovem era nova, os tecidos elásticos. Tudo acontecia rápido. Demasiado rápido. Bom, vamos lá, murmurava Lina, enxaguando o suor do rosto de Vika entre as contrações. Isso, menina. Você está indo bem. Cada movimento seu era preciso, ensaiado, como se tivesse repetido aqueles gestos 1000 vezes. As mãos não tremiam. As mãos sabiam. Tia Gruxa rezava em voz baixa num canto, passando as contas do terço entre os dedos. Zóia pálida entregava a Lina tudo o que ela pedia, instrumentos, gaze, água, sem questionar. Dilatação completa, anunciou Lina após 2 horas. Hora de fazer força. Vika gemeu se retorcendo, os dedos brancos de tão apertados nos trilhos de metal da maca. Não aguento mais. Não aguento. Aguenta, disse Lina, sem espaço para dúvidas. Você é mais forte do que pensa. E algo na voz dela fez Vika se recompor. A cada contração, a jovem empurrava com todas as suas forças, os tendões do pescoço saltados, o rosto vermelho de esforço. Veja a cabeça! Exclamou Lina. Mas então seu rosto mudou. As mãos congelaram por um segundo. O quê? O que foi? Perguntou Zóia pânica. Cordão, sussurrou Lina, enrolado no pescoço. Zóia empalideceu. Eu nunca. O que a gente faz? O suor brotou na testa de Lina, mas sua voz permaneceu firme. Tudo bem. Vamos soltar. Seus dedos deslizaram com uma precisão cirúrgica, buscando a fina corda que ameaçava o bebê. O movimento errado e seria o fim. Mas suas mãos se moviam como as de uma cirurgiã com décadas de prática, seguras, calculadas, certas. Achei, murmurou. Devagar. Assim. Vika soluçava, sem entender o que acontecia. Tia Gruxa elevava as preces, cada vez mais altas. Lina trabalhava em silêncio, como se falasse consigo mesma. Uma volta. Solta. Agora puxo com cuidado. E a segunda. Ergueu os olhos para Vika. Agora com tudo. Último esforço. Vamos, Vika. Veja a cabeça. O quarto encheu-se de um grito, gutural, primitivo, o uivo de uma mãe dando à luz. Vika se arqueou numa derradeira investida, e no silêncio que se seguiu, outro som ecoou. Fraco, indignado, o choro estridente de uma vida nova irrompendo no mundo. Um menino. Suspirou Lina, segurando o pequeno corpo escorregadio. Um guerreiro. 4 quilos, nem 1 grama a menos. Colocou o bebê sobre o peito da mãe. Vika, exausta, os cabelos colados de suor, olhava para aquele rostinho enrugado com um misto de terror e reverência. Sussurrou. Meu filhinho. Lina cortou o cordão, tratou do recém-nascido com gestos ágeis. Seu rosto irradiava uma alegria tão intensa que parecia iluminado por dentro. Zóia e tia Gruxa choravam sem vergonha.
Uma nova vida era sempre um milagre, mesmo para quem já vira muitos. Vika apertava o filho contra o peito, beijando sua cabeça molhada. Então levantou os olhos para Lina, e algo mudou em seu olhar. Fitou o rosto da mulher que a ajudara como se o visse pela primeira vez. Helena Pavlovna murmurou, os olhos arregalados. O quarto congelou. Tia Gruxa se benzeu. Lina permaneceu imóvel, as mãos ainda ensanguentadas. Algo acontecia com seus traços. Era como se, sob a máscara que usara por tanto tempo, outra face emergisse, a verdadeira. Em sua mente explodiu uma cascata de imagens. Fragmentos que se encadeavam numa enxurrada dolorosa, nítida e implacável. Um consultório branco. Sua mesa. Um espelho na parede refletindo uma mulher de cabelos presos, olheiras fundas. À sua frente, Vika, pálida, apavorada, e um casal elegante, com a arrogância do dinheiro estampada nos rostos. Faça o aborto. Sibilava o homem, jogando um maço de notas sobre a mesa, grosso, amarrado com uma faixa de banco. Não posso. Não farei. O risco para a mãe é enorme. Pagaremos qualquer quantia. Não é questão de dinheiro. É questão de vida. A fuga de Vika pela saída dos fundos. Corra, menina. Lá fora tem um táxi. Levará você até minha tia, na aldeia. Lá você estará segura. Depois, a estrada de volta para casa. A noite escura, molhada de chuva. Faróis cegantes vindo em sua direção. Um clarão. O guincho dos freios. O impacto. A escuridão. Lina cambaleou. Zóia a segurou pelo braço a tempo. Vika, sussurrou Lina com uma voz que não era mais a sua. Minha menina, você conseguiu? Você deu à luz? Vika chorava sem desviar os olhos daquele rosto que agora lhe era tão familiar. Helena Pavlovna, você nos salvou. A mim e ao meu filho. Lina não, Helena, sentou-se lentamente na beira da maca. As visões ainda dançavam diante de seus olhos, se encaixando como peças de um quebra-cabeça finalmente completo. E seus pais, murmurou Vika. Eles queriam me forçar. Meu pai ficou furioso quando fugi. Tentaram atropelar, completou Helena baixa. Lembro agora. Mas, como vê, não conseguiram. Todas choravam. Tia Gruxa enxugava as lágrimas com as mangas, balbuciando algo sobre milagres divinos. Zóia estava encolhida num canto, as mãos sobre a cabeça. Vika não tirava os olhos de Helena, como se temesse que ela desaparecesse. E o pai da criança? Perguntou Helena de repente, lembrando-se de mais um fragmento. Machim, respondeu Vika hesitante. Um bom rapaz. Trabalhador. Ele sabe e balançou a cabeça Vika. Não, eu disse que tinha ido para a aldeia da tia. Temia que os pais dele também o pressionassem. Precisamos ligar, decidiu Helena firme. Ele é o pai, tem o direito de saber. Tia Gruxa encontrou o celular de Vika no bolso de sua jaqueta. Com dedos trêmulos, a moça discou o número. 3 toques e do outro lado atenderam. Alô? Uma voz rouca sonolenta. Max. Sou eu, Vika, sua voz falhou. Houve uma pausa. Depois, uma explosão. Vika, onde você está? Estou enlouquecendo. Há 3 dias tento te encontrar. A voz dele quebrou. Nós temos um filho, Max, sussurrou ela, olhando para o bebê que nascerá havia menos de 1 hora. O silêncio na linha tornou-se absoluto. Então, sons abafados, como os de um homem adulto lutando para não desabar em soluços. Um filho, a voz dele engasgou. É verdade? Eu vou agora mesmo. Me dá o endereço. Helena observava a cena, e algo quente se espalhava em seu peito. Como se uma sala escura e fria dentro dela fosse subitamente iluminada por uma luz suave. Lembrava. Era ela mesma de novo. Doutora Helena Pavlovna Zueva, cirurgiã, uma mulher que cumpria o juramento de Hipócrates, mesmo ao custo da própria vida. Do lado de fora, o amanhecer despontava. Raios tímidos de sol furavam as nuvens, iluminando o pequeno consultório rural onde, naquela madrugada, 2 milagres haviam ocorrido. O nascimento de uma nova vida e o retorno de uma alma perdida. O bebê nos braços de Vika mexeu-se e espirrou. Um novo dia começava. O sol mal havia passado do meio-dia quando, no pátio do posto médico, uma velha deviaca, daquele azul desbotado como asfalto molhado, entrou em disparada. Os freios guincharam, levantando uma nuvem de poeira. A porta se abriu antes mesmo que o motor parasse. Machim saltou do carro, barba por fazer, cabelos despenteados, vestido em roupas de trabalho manchadas de graxa. Seus olhos brilhavam febris, como os de um homem para quem o mundo havia parado de girar no eixo habitual e algo novo, inexplicável, começara. Onde ele está? Onde está meu filho? Sua voz tremia como uma corda esticada ao máximo.
Atrás dele, saiu do carro um homem mais velho, de ombros largos e mãos calejadas, com olhos desbotados pelo sol e pelo trabalho. Boris Stepanovich, silencioso, contido. Tirou a gorra surrada e olhou ao redor com a calma de quem não age por impulso. Tia Grusha, parada na varanda, apontou para a porta sem dizer nada. Seu olhar transmitia compreensão. O coração de um homem, nesses momentos, está aberto e vulnerável como nunca. Machin subiu os degraus correndo, mas ao chegar à porta parou de repente. Seu rosto, antes determinado, agora parecia perdido, quase assustado. Mordiscou o lábio, um gesto quase infantil. Vai, filho, murmurou Boris Stepanovich, subindo atrás dele. Sua vida agora é outra. Não tenha medo. Aquelas 3 palavras, ditas em voz baixa, agiram como um gatilho. Machin empurrou a porta e entrou. Dentro, a pequena enfermaria estava em penumbra. As persianas estavam semifechadas para não incomodar o recém-nascido. Vika estava semideitada na cama, apertando contra o peito um embrulho branco. Levantou a cabeça, e seu rosto se iluminou com um sorriso tão radiante que algo se apertou no peito de todos que estavam ali. Max! Sussurrou ela. Aquela única palavra continha um universo de sentimentos. Machin ficou paralisado na porta. Olhava para Vika e para o bebê, e algo acontecia com seu rosto. Era como se ele se transformasse, amadurecesse e amolecesse ao mesmo tempo. Me deixe segurar. Sua voz falhou. Vika estendeu-lhe o embrulho. Machin o recebeu com uma cautela desajeitada, como se temesse que o menor movimento errado fizesse o bebê se desmanchar. Aquelas mãos, acostumadas a carregar sacos de 20 quilos, agora tremiam como as de um velho. Afastou delicadamente a ponta do cobertor. Revelou-se um rostinho minúsculo, enrugado, de olhos fechados e lábios fofos. Como ele é pequeno, exalou Machin, e lágrimas escorreram por suas faces. Já é um homem, completou, sem se importar com as lágrimas. Não eram lágrimas de fraqueza nem para mostrar. Eram lágrimas de uma força que transbordava da alma, e naquele instante o tornavam, de fato, um homem. Naquela sala, segurando o filho nos braços, era como se ele tivesse cruzado uma linha invisível. Boris Stepanovich aproximou-se. Seu rosto curtido, sulcado por rugas profundas nos cantos dos olhos, amoleceu. Uma mão enorme, áspera, tocou a cabeça do bebê com uma delicadeza que parecia impossível naquele homem rústico. Um neto, sua voz era áspera, mas carregada de uma ternura tão profunda que era difícil acreditar que cabia naquele homem severo. Eu tenho um neto. Helena estava junto à janela, observando a cena com os olhos úmidos. Fragmentos de sua própria memória ainda se encaixavam como cacos de um espelho quebrado. Lembranças dos pais, da infância, dos anos na faculdade de medicina, dos primeiros pacientes. Tudo voltava, trazendo consigo dor e a alegria do reencontro. Vika virou-se para ela. Esta é a Drá, Helena Pavlovna. Ela me salvou naquela vez, e agora trouxe meu filho ao mundo. Boris Stepanovich endireitou-se. Com um gesto solene, quase antigo, tirou a gorra. Obrigado, disse, inclinando-se em um cumprimento profundo. Havia uma gravidade naquele gesto que fez Helena sentir o rosto queimar. Em sua vida como médica, ela se acostumara a agradecimentos, mas aqueles soavam diferentes. Não eram palavras para um profissional, e sim para alguém que havia devolvido um futuro àquela família. Eu só fiz meu trabalho, respondeu baixinho. Conte-nos como tudo aconteceu, pediu Boris Stepanovich, sentando-se ao lado do filho. Vika começou a falar. Vocês sofreram um acidente. Helena hesitou, organizando os pensamentos antes de iniciar sua narrativa, primeiro devagar, depois com mais segurança. Falou da visita dos pais de Vika, das exigências, do dinheiro sobre a mesa, de como ajudar a moça a fugir, do carro que a esperava na estrada escura e dos faróis que vinham direto sobre ela. Lembro-me do impacto, disse, com a voz embargada. Depois, só escuridão. Acordei sem memória. Alguém me encontrou à beira da estrada, levou para um hospital em outro distrito. Não tinha documentos. Ninguém sabia quem eu era. Fez um gesto vago com as mãos. E então acabei aqui. O rosto de Boris Stepanovich foi ficando cada vez mais sombrio a cada palavra. A ruga entre suas sobrancelhas aprofundou-se como um sulco de arado em terra negra. Queriam matá-la? Perguntou baixo, mas com uma firmeza de aço na voz. Por quê? Indagou Machin, apertando os punhos. Porque ela se recusou a fazer um aborto, respondeu Helena. Boris Stepanovich levantou-se. A cadeira rangeu sob seu peso. Seu rosto era uma tempestade. Isso não pode ficar assim, disse, e cada palavra caía como uma pedra. A lei existe para ser cumprida. Tirou do bolso um celular antigo, de teclas. Tem um conhecido na polícia. Homem honesto. Vamos registrar um boletim de ocorrência. Machin afastou os olhos do filho pela primeira vez.
E se eles tentarem de novo? Havia medo em sua voz, mas não por si mesmo, pela família que agora tinha. Boris Stepanovich pousou uma mão grande e pesada no ombro do filho, como uma âncora. Não vão tentar. Agora estamos preparados. Saiu para o corredor, discando o número. Serioja, irmão, sou eu, Boris. Sua voz foi ficando mais baixa à medida que se afastava, mas a determinação em seu tom era inconfundível. Dentro da sala, Machin sentou-se ao lado de Vika sem tirar os olhos do filho. Seu rosto, antes iluminado pela alegria, agora estava pensativo. Vic, precisamos contar aos seus pais sobre o neto. Ela estremeceu. Tenho medo. Não tenha, Machin segurou sua mão. Estamos juntos. Meu pai tem razão. É o certo a fazer. Vika hesitou. Depois assentiu. Machin pegou o telefone de Vika e estendeu-o para ela. Com dedos trêmulos, ela discou o número. Um toque. 2, 3. Do outro lado, uma voz feminina carregada de ansiedade. Vika, onde você está? Estamos desesperados. Ela respirou fundo. Mamãe, vocês têm um neto. Ele nasceu hoje. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia possível ouvir o tic-tac de um relógio na parede. Depois um ruído e outra voz tomou a linha, áspera, autoritária. O quê? Que neto é esse? Onde você está? Vika estremeceu ao reconhecer a voz do pai. Machin apertou sua mão com encorajamento. Estou segura, papai. Volte para casa agora mesmo. Nós resolvemos isso. Não havia um pingo de alegria por ela, nem curiosidade pelo recém-nascido. Apenas a frieza de quem está acostumado a ter suas ordens obedecidas sem questionamentos. Vika olhou para Machin, para o filho em seus braços, e algo mudou em seu olhar. O medo deu lugar a uma determinação quietas. Não, papai. Meu lar é aqui agora com meu marido e meu filho. Sua voz, sempre tão suave, soou firme. A voz de uma mãe protegendo seu filho. Que marido? O pai explodiu. Eu vou te mostrar o que é marido. Machin passou o bebê com cuidado para Vika e tomou o telefone. Zdravstvuyte, disse calmo. Meu nome é Machin. Sou o pai do seu neto. Do outro lado, uma enxurrada de xingamentos fez Vika fechar os olhos. A voz rugiu. Não se atreva a chegar perto da minha filha. Já é tarde, respondeu Machin, no mesmo tom sereno. Ela é minha esposa agora e temos um filho. Se quiserem conhecer o neto, venham. Mas sem gritos. Ele ditou o endereço e desligou. O silêncio que se instalou na sala parecia sagrado. O bebê resmungava baixinho no sono, e aquele som suave era o mais importante do mundo. Boris Stepanovich voltou, guardou o celular no bolso. Sergei chegará em 1 hora com os documentos. Agora vou até o hospital do distrito. Preciso pegar o prontuário de Helena Pavlovna. Seu tom era pragmático. Reunir provas. Ele saiu, e Helena ouviu o ronco do motor da Deviaca se afastando. Zoya espiou pela porta. Eles vão vir, esses parentes. Machin assentiu. Com certeza. Todos sabiam. Eles viriam, e haveria escândalo. Era tão inevitável quanto o pôr do sol após o dia. Helena aproximou-se da janela. Suas mãos já não tremiam. Lembrava-se de tudo, seu nome e sua vida, a noite em que tentaram matá-la. Uma estranha sensação a invadia, não medo, mas uma calma resolução. Não tenho medo deles, disse, olhando para a estrada que se perdia no horizonte. Que venham. Está na hora de dizerem a verdade na cara. Machin pousou a mão no ombro de Vika. Não se preocupe. Agora tudo será diferente. E naquela frase ecoava uma verdade simples porém profunda, daquelas que só se revelam nos momentos de prova. A verdade é mais forte que a mentira. O amor vence o ódio, e uma nova vida sempre traz esperança. O bebê dormia, alheio à tempestade que se aproximava daquele posto médico tranquilo. Uma tempestade necessária para limpar o ar do seu futuro. A hora de espera arrastava-se como resina escorrendo pelo tronco de um pinheiro. Lenta, viscosa, implacável. O tempo parecia ter parado entre aquelas paredes. Tia Gruxa preparava chá murmurando preces. Zoya arrumava os instrumentos no armário com um barulho que soava como preparação para uma batalha. Helena permanecia junto à janela, e cada som a fazia estremecer. Machin não se afastava de Vika e do recém-nascido, como se seu próprio corpo pudesse protegê-los da tempestade que se avizinhava. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, ajustavam com delicadeza a fralda do filho. Naquela ternura transparecia uma força que até Zoya, que há 25 anos não acreditava em homens, o olhava com novos olhos. Então, um carro preto entrou no pátio do posto médico, um Lexus reluzente predatório, tão fora de lugar naquele cenário rural quanto um piano de cauda em um galinheiro. Helena cerrou os punhos. Chegaram, sussurrou. O veículo parou como se selasse o silêncio.
As portas se abriram. Do carro desceram dois, Vitaly e Ina Morozov. Ele, impecável no terno sob medida, ereto, com os ombros quadrados e o rosto de pedra. Ela, envolta em um casaco de pele fora de estação, esbelta, com resquícios de uma beleza outrora deslumbrante e o cansaço marcado nos cantos dos olhos. Pessoas acostumadas a ver o mundo curvar-se aos seus desejos. Onde está minha filha? A voz de Vitaly cortou o ar como um chicote. A porta do posto médico abriu-se. Na soleira estava Machin, jovem, forte, os ombros erguidos. E Helena de repente viu nele a semelhança com o pai, não no rosto, mas no espírito. Entrem, disse ele sereno, mas sem gritos. O bebê está dormindo. Vitaly mediu-o com um olhar de desdém, como se fosse um inseto incômodo, e passou por ele, quase roçando o ombro. Ina seguiu atrás, nervosa, espiando os arredores. Vika estava sentada na cama com Artem nos braços. Ao ver os pais, ela se encolheu, instintivamente apertando o filho contra o peito. Seu rosto, ainda marcado pelo cansaço do parto, mas já iluminado pela luz da maternidade, parecia ao mesmo tempo frágil e inquebrantável. Marina, Vitaly parou no meio da sala, pairando sobre a filha. Pare com esse circo. Vamos para casa. Ela levantou os olhos para ele. Não havia medo naquele olhar, apenas um cansado e novo sossego. Meu nome é Vika, papai. E meu lar é aqui. Sua voz não era mais baixa e hesitante, mas firme, como se cada palavra brotasse das raízes mais profundas de seu ser. Deslizou levemente a fralda, revelando o rostinho minúsculo. Conheçam seu neto, Artem. Ina esticou o pescoço, inclinando-se para a frente sem perceber. Em seu rosto, algo tremeluziu, um lampejo de espanto, talvez até admiração. Mas Vitaly cortou o ar com a mão, como se fechasse uma janela para outra possibilidade. Não existe neto nenhum. Vamos embora. Resolveremos isso. Suas palavras carregavam uma certeza queimante de que não poderia haver outro desfecho. Por um instante, todos acreditaram que ele estava certo. Mas foi então que Helena surgiu da sala de procedimentos, de jaleco branco, cabelo preso, o olhar reto de quem atravessou a morte e voltou do outro lado. Vitaly virou-se ao som dos passos, e seu rosto mudou. O sangue esvaiu-se como se uma onda gelada o tivesse lavado. Ele recuou, como se visse um fantasma. Você, está viva? Helena parou. 2 metros os separavam, mas entre eles abria-se um abismo do tamanho de uma vida e uma morte. Como podem ver, Vitaly Petrovich, sua voz, calma e firme, atingiu Morozov como um tapa. Estou viva. E saudável. Ele avançou, e a máscara do homem de negócios respeitável desmoronou, revelando um rosnado raivoso. Foi você. Você estragou tudo. A fúria borbulhava em sua garganta. Investi milhões na minha filha, dei-lhe tudo, e recebo isso em troca. Estragou tudo. Havia amargura na voz de Helena. A vida lhe deu um neto. Um milagre. Algo se partiu em Vitaly, como uma corda que o mantinha à beira do precipício. Com um rugido gutural, ele arremeteu contra Helena. Vou te matar. Desta vez, com certeza. Tudo aconteceu em segundos. Machin lançou-se para interceptá-lo, mas não foi rápido o suficiente. Boris Stepanovich, que entrará acompanhado de um policial, agiu primeiro. Sua mão, endurecida pelo trabalho, segurou o punho levantado de Morozov como uma tenaz. Devagar, camarada, disse, com um movimento suave, afastando o homem enfurecido. Tem uma criança aqui. Vitaly debateu-se, mas o aperto de Boris era como algemas. Ele o segurou sem ódio, com calma e firmeza, como quem domina uma força da natureza descontrolada. Nesse momento, alguém mais entrou na sala. Um policial em uniforme entrou na sala, baixo e robusto, com os movimentos lentos e deliberados de quem está acostumado a exercer autoridade sem pressa. Sua voz foi seca, quase burocrática. Vitaly Petrovich Morozov? Perguntou como se não estivesse vendo o óbvio, o homem ainda se contorcendo entre as mãos de Boris, o rosto congestionado de raiva, a camisa desalinhada. Morozov cuspiu as palavras, os dentes cerrados. Sou eu. E daí? O policial não se abalou. Aproximou-se com um par de algemas já pronto na mão, o metal frio brilhando sob a luz amarelada da lâmpada. Vitaly Morozov, você está preso sob suspeita de tentativa de homicídio contra a doutora Helena Pavlovna Zuyeva. O estalo das algemas fechando-se em torno do pulso de Morozov ecoou como um tiro na sala. Ele congelou, os músculos tensos, como se o corpo se recusasse a aceitar o que acabará de acontecer. A expressão de superioridade que sempre usará como armadura desmoronou em poucos segundos, substituída por um espanto incrédulo. Vocês enlouqueceram? Sua voz tremeu mais de indignação do que de medo. Eu sou um homem respeitado. Tenho contatos. Isso não vai ficar assim. Ina lançou-se sobre o policial.
agarrando-lhe o braço com unhas pintadas, a respiração ofegante. O que estão fazendo? Ele é inocente. Isso é um engano. Mas suas palavras soavam ocas, como um disco riscado repetindo uma mentira gastas. O policial nem sequer olhou para ela. Abriu um papel amassado e começou a ler com voz monótona, como se recitasse uma sentença já escrita há muito tempo. Depoimentos de testemunhas. Gravações das câmeras de segurança do posto de gasolina antes do local do acidente. Laudo médico detalhando as lesões da vítima, compatíveis com o atropelamento intencional. Ele dobrou o papel de volta e fez um gesto com a cabeça em direção à porta. Vamos, cidadão Morozov. Vitaly tentou recuar, mas Boris Stepanovich bloqueou seu caminho com o mesmo corpo sólido e imperturbável de sempre. Repetiu baixo, como se falasse mais para si mesmo do que para os outros. Pelo direito é que se deve viver. Não havia triunfo em sua voz. Apenas uma certeza cansada, como a de um homem que vira demais para se surpreender com a justiça quando ela finalmente chega. O policial conduziu Morozov para fora. Ina ficou parada no meio da sala, desorientada, como se de repente tivesse envelhecido 10 anos. Os cachos cuidadosamente arrumados desmanchavam-se sobre os ombros. A pele do pescoço, antes esticada por cremes caros, agora parecia flácida. Ela olhou para a filha e o neto, e algo duro, gelado, que a mantivera aprisionada por anos, começou a derreter em seus olhos. Vika, sua voz falhou. Eu não sabia que ele era capaz disso. Vika não respondeu de imediato. Balançava o filho nos braços, o rosto sereno, como se aquelas palavras não fossem uma acusação, mas uma confissão que ela já esperava há muito tempo. Nesse silêncio não havia julgamento, apenas um cansaço antigo e a sombra de uma esperança nova. Ina deu um passo hesitante em direção à filha, depois outro, e parou, insegura. Posso ver? Seus olhos fixaram-se no embrulho nos braços de Vika como se fosse algo proibido, inatingível. Havia neles uma dor tão profunda que Helena sentiu o peito apertar. Vika hesitou por um instante, então estendeu o bebê com cuidado. Segura, mas sustenta a cabeça. Ina recebeu o neto com uma torpeza que traía anos sem pegar um recém-nascido. Os dedos, antes acostumados a taças de cristal e carteiras de couro, tremiam ao tocar a maciez do corpo pequeno. Mas as mãos lembravam. A memória muscular de uma mãe estava ali, assim como estava nas mãos de Helena a memória de uma cirurgiã. Ela olhou para o rostinho do menino, e algo dentro dela estremeceu, como gelo rachando sob o sol da primavera. Meu Deus, como é lindo! Sussurrou, e as lágrimas começaram a descer, arrastando consigo a máscara de base, a sombra dos cílios postiços. Naquelas lágrimas lavava-se o passado, os medos infundados, as convenções vazias, os valores falsos que havia confundido com felicidade. Parece tanto com você. Ina apertou o neto contra o peito, e a cada segundo seu rosto parecia rejuvenescer, como se as máscaras sociais e os anos de amargura se dissolvessem, revelando a mulher que estivera escondida sob elas. Me perdoa, murmurou balançando Artem. Eu fui uma tola orgulhosa. Tínhamos tanto medo do que os outros iriam dizer, e no fim, perdemos o que realmente importava. Vika estendeu a mão para a mãe. Pela primeira vez em anos, não havia entre elas um muro de silêncios e expectativas não ditas. Naquele quarto que cheirava a remédios e leite em pó, duas mulheres se olhavam com olhos novos. Mamãe, tudo pode ser consertado, disse Vika, puxando-a gentilmente para perto, apertando-as em torno do neto. Eu ajudo. Devagar, sem alarde, até vocês se reerguerem. Não havia condescendência em sua voz, nem o tom de superioridade de quem tem mais. Apenas a humildade de quem havia aprendido pela dor, o verdadeiro valor das coisas. Ina olhou para a filha, para o genro, para aquele bebê minúsculo em seus braços, e algo nasceu em seu olhar, o reconhecimento de que a vida real, com suas cicatrizes e suas graças, era mais forte do que qualquer plano ou ambição. Tia Gruxa, observando tudo de seu canto, fez o sinal da cruz em silêncio. Zóia virou o rosto, enxugando uma lágrima que não esperava. Helena permaneceu junto à janela, os dedos apoiados no vidro frio. A chuva que batia contra os painéis já não parecia ameaçadora, mas purificadora. Sua memória havia voltado por completo, trazendo consigo a dor das perdas e a alegria das pequenas vitórias. Lembrou-se do juramento que fizera anos antes, não causar danos. E agora, olhando para aquela família estranha, nascida do caos e da dor, compreendeu que havia cumprido a promessa, mesmo que a um custo que jamais imaginara. Lá fora, o céu começava a clarear. A chuva diminuía, transformando-se em uma garoa fina, quase nevoeiro. A algum lugar, longe dali, um galo cantou, anunciando que a noite, com todos os seus horrores e segredos, chegava ao fim. Um novo dia nascia.
A história do pequeno posto médico, antes esquecido entre as curvas de uma estrada rural, havia ganhado as redes sociais de forma inesperada. Um vídeo sobre a luta da equipe para salvar vidas com recursos escassos, compartilhado por uma voluntária, tocou corações além das fronteiras da vila. Doações começaram a chegar, primeiro de forma tímida, depois em um fluxo constante. Apareceram patrocinadores oficiais, com placas de identificação nas paredes recém-pintadas e anônimos, que enviavam envelopes sem remetente ou deixavam pacotes à porta ao amanhecer. E a mulher que um dia chegará ali com o peso do remorso nos ombros, agora contribuía em silêncio, sem alarde. Não era mais uma questão de dinheiro, era sobre estar presente, de mãos na massa, como se cada gesto pudesse lavar não apenas sua culpa, mas também a dor que havia deixado para trás. Com as doações veio a transformação. Equipamentos novos substituíram os antigos, enferrujados pelo tempo. Chegou uma enfermeira jovem recém-formada com olhos brilhantes e uma determinação que compensava a falta de experiência. O telhado, antes remendado com lonas e preces, ganhou telhas novas. As janelas, antes emolduradas por correntinhos de ar frio, foram trocadas por vidros duplos que mantinham o calor dentro. O que era um simples posto de saúde tornou-se, aos poucos, uma clínica rural de verdade. Amanhã chega o aparelho de ultrassom, anunciou Helena com um orgulho que não conseguia esconder. Agora as grávidas não precisarão mais viajar até a cidade para exames. Sua voz carregava o alívio de quem sabia o quanto aquelas horas de estrada, em meio a enjoos e preocupações, pesavam sobre mulheres que já tinham pouco. Do berço ao lado veio um choramingo, que logo se transformou em choro exigente. Vika se mexeu para levantar, mas tia Grua, que cochilava em sua poltrona desgastada no canto do quarto, já estava de pé. Deita, menina, eu cuido, disse, estendendo os braços com uma naturalidade que só vem do afeto verdadeiro. Pegou o bebê com uma ternura que apertava o coração, aquele gesto pequeno, mas cheio de história. Artem logo se acalmou, reconhecendo a voz e o cheiro daqueles braços que para ele eram tão familiares quanto os da própria mãe. Meu netinho, meu lindão, murmurava tia Grua, balançando devagar, enquanto seus olhos refletiam uma paz que só quem se sente necessário conhece. Seus filhos já estavam crescidos, espalhados pelo mundo, o apartamento na cidade lhe fora tirado em algum processo judicial obscuro. Mas ali, naquele canto esquecido, ela encontrara uma nova família estranha, improvisada, costurada com os retalhos de vidas partidas, mas real. Uma família que não dependia de laços de sangue, e sim da escolha diária de permanecer juntos. Vika os observava com um sorriso que já não era mais forçado. Ela havia mudado. A menina assustada que tremia ao som de vozes altas, transformará-se em uma mulher que conhecia tanto a dor quanto a alegria, e aprenderá que uma não anula a outra, apenas as torna mais profundas. Agora, ela ajudava na clínica, varria os pisos, esterilizava instrumentos, treinava para aplicar injeções sob o olhar atento de Helena. Quero ser como você, Helena Pavlovna dizia, enquanto folheava os livros de medicina que a médica lhe emprestava. Não era imitação, era um desejo genuíno de encontrar seu lugar no mundo, de transformar o que sofrerá em algo útil. E Max, seu marido, apoiava essa busca. Ele mesmo descobrira sua vocação. Conseguirá uma vaga com bolsa integral no curso técnico de cirurgia pediátrica. A concorrência fora feroz, mas seu talento e teimosia falaram mais alto. Agora teremos uma dinastia, brincava, balançando o filho nos braços. Avô era soldador, pai é cirurgião, e o filho, quem sabe, vir acadêmico. Um barulho na janela interrompeu a cena. A carteira Nilra, com seus cabelos grisalhos escapando do capuz da capa de chuva 2 vezes grande demais, descia do velho bicicleta enferrujada. Carta para vocês, da prisão, anunciou, estendendo um envelope com ar de quem sabe que suas palavras causaram impacto. Vika estremeceu. A carteira, satisfeita com o efeito, entregou o papel, remetido por Vitali Petrovitch. A simples presença daquele envelope sobre a mesa parecia um corpo estranho, uma ameaça ao equilíbrio frágil que haviam construído. Vika hesitou em abri-lo. Vamos juntos, disse Max, pegando sua mão. O papel rangeu sob os dedos enquanto desdobravam a folha. A letra de Vitali era firme, com traços fortes, mas as linhas tremiam levemente como se a mão, acostumada ao teclado, lutasse para lembrar como segurar uma caneta. Filha, perdoe este velho tolo. Entendi que dinheiro não é tudo. Quero conhecer meu neto quando sair. Quero merecer o direito de ser avô. Nenhuma desculpa esfarrapada, nenhum pedido de ajuda, nenhuma queixa sobre as condições da prisão. Apenas o reconhecimento da culpa e a saudade do que perderá. Vika levantou os olhos para o marido. Max, o que você acha?
Ele deu de ombros. As pessoas mudam. Vamos dar uma chance. Aquelas palavras simples resumiam toda a sua filosofia, sem discursos pomposos, sem análises intermináveis. Apenas a crença de que todos merecem uma segunda oportunidade, herança que carregava do pai, junto com os ombros largos e o hábito de calar quando não havia nada a dizer. Vika assentiu. Que venha então quando sair. Enquanto isso, tia Grua colocava sobre a mesa uma panela de borscht fumegante. Zoya, que entrará só por 1 minuto e ficará a tarde toda, cortava pão caseiro em fatias grossas. Helena distribuía os pratos. Boris Stepanovich, que acabará de entrar do frio, pendurava o chapéu num prego da parede e sentava-se à mesa sem cerimônia. Era assim desde o início. Todas as noites, aquela família improvisada se reunia não por obrigação, mas pelo simples prazer de estar junta, de dividir o pão, as preocupações e as pequenas alegrias. Pessoas solitárias que, como árvores na floresta, entrelaçaram suas raízes para resistir à tempestade. Artem crescia cercado por um amor que não se media em brinquedos caros ou roupas da moda, mas naqueles gestos quietos, nas mãos que o embalavam, nas vozes que cantavam para ele dormir, nos olhos que o observavam como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele ainda não sabia que nascerá no olho do furacão, que seu primeiro choro havia devolver a uma mulher a memória, a um homem o propósito, a um avô a consciência e a todos, juntos, a noção de que família não é algo que se herda, mas que se constrói. Helena olhava ao redor e pensava nas voltas que a vida dá. Como poderia ela, que perdera tudo, nome, passado e identidade, ter ganho algo tão maior? Era como aquela sabedoria antiga. Para receber, primeiro é preciso soltar. O posto médico não parava de crescer. Helena organizara cursos para mães jovens. Todo sábado, mulheres das vilas vizinhas se reuniam para aprender a trocar fraldas, amamentar, cuidar dos bebês. A administração local cedeu um anexo, e agora sonhavam em abrir uma consulta pediátrica completa. Na cidade, já corria a fama. Se for caso grave, levem para Zueva. Ela tem mãos de ouro e um coração que não conhece limites. Do lado de fora, caía a primeira neve do ano. Branca e imaculada, cobrindo a terra como um convite para recomeçar. Dentro da clínica, o calor vinha tanto da lareira quanto dos corações. Artem dormia nos braços de tia Grua, e sua respiração tranquila era a melodia mais doce que poderiam ouvir. Quem diria, murmurava Vika, olhando para o filho, que de tanta dor nasceria tanta felicidade. Ninguém respondeu. Às vezes, as verdades mais importantes não precisam de palavras. Elas simplesmente são como o ar que respiramos sem pensar, até o dia em que o perdemos e só então entendemos seu valor. Outubro pintara as árvores em tons de fogo e ouro. Folhas secas cobriam os caminhos, farfalhando sob os pés dos poucos que passavam. Exatamente 1 ano antes, naquela mesma época, a chuva batia no telhado do posto médico, e uma mulher sem memória nem nome aparecerá à porta. Agora tudo era diferente. Dentro da clínica, o ar vibrava com a expectativa de uma celebração. O primeiro aniversário de Artem reunirá todos que faziam parte daquela história improvável. Tia Grua, desde cedo, trabalhava na cozinha, assando um bolo de maçã que perfumava a casa inteira. Zoya pendurava guirlandas feitas com folhas de outono, resmungando, mas com um sorriso escondido nos cantos da boca. Helena, ninguém mais a chamava de Lina, arrumava a mesa com petiscos, enquanto espiava pela janela. Lá fora, Boris Stepanovich descarregava do carro algo grande, coberto por um pano grosso. A primeira a chegar foi Ina. Sem maquiagem, vestindo um vestido simples, mas com uma leveza nos movimentos que não existia antes. Trazia uma caixa cheia de roupinhas e brinquedos infantis. Não resisti, confessou ruborizada. Vi esses sapatinhos na vitrine e pensei, isso vai servir no Artenka. Falava diferente agora, sem arrogância, sem afetação. O divórcio a transformará como se tivesse arrancado uma casca pesada e revelado, por baixo, uma mulher frágil, mas de fibra inquebrável. No pátio, freios rangendo anunciaram a chegada de mais convidados, colegas de Helena, pacientes da clínica, vizinhos. Parecia que a região inteira se reunirá naquele dia. Vinham com presentes, com palavras gentis, com sorrisos sinceros. Há muito, aqueles estranhos se tornaram família não por sangue, mas por escolha, pela teimosia de se importar uns com os outros. No centro de tudo estava o aniversariante, Artem, um menino saudável, de bochechas rosadas e cabelos claros, que já tentava dar os primeiros passos segurando nas mãos da mãe. Ele ria alto quando tia Grua fazia caretas para ele, mostrando os poucos dentes que tinha. Olhem só, saiu todo ao avô. Saiu todo ao avô. Concordava Boris Stepanovich, balançando a cabeça com orgulho enquanto observava o neto conquistar o espaço com a mesma teimosia que o caracterizava.
Só então ele trouxe seu pacote misterioso, removendo com solenidade a cobertura de estopa. Diante dos olhos admirados dos convidados, revelou-se um cavalo de madeira esculpido, com crina feita de fios de linho, sela ornamentada com desenhos intricados e patas firmes, como se pronto para galopar. 3 meses de noites trabalhando nisso, confessou ele, um pouco envergonhado. Quis que ficassem com algo para lembrar. O meu avô fez um igual para mim quando eu era criança. Maxim olhava para o pai com admiração sem disfarces. Aquele ano havia sido um divisor de águas. Compreenderá a vida, as pessoas e, acima de tudo, a si mesmo. De estudante mediano, tornará-se o melhor da turma, conquistando uma bolsa de estudos com seu nome. Mas o mais importante era ter encontrado sua vocação na medicina. Suas mãos, antes acostumadas ao trabalho bruto da terra, agora aprendiam a delicadeza de salvas-vidas, movendo-se com precisão cirúrgica, como se cada gesto fosse uma prece. Vika aproximou-se do marido, balançando Artem nos braços. Olha como ele gosta, disse, enquanto o menino esticava as mãozinhas para alcançar o cavalo de madeira. Ela também havia mudado naquele ano, amadurecera, ganhará uma força interior que transparecia no olhar. Agora, além de ser mãe, estudava no curso técnico de enfermagem à distância, dividindo o tempo entre as aulas, os plantões no posto médico e os cuidados com o filho. Seus olhos, outrora assustados e feridos, agora brilhavam com uma tranquilidade confiante, como se finalmente soubesse que era capaz de enfrentar qualquer tempestade. Helena observava a cena com um sorriso. Há pouco, receberá uma carta de agradecimento do Ministério da Saúde pelo modelo inovador de assistência médica rural que implementara. O pequeno posto havia se tornado referência na região, atraindo visitantes que vinham aprender com sua experiência. O que antes era um sonho distante, um lugar onde a medicina chegasse a quem mais precisava, agora era realidade, construída com suor, persistência e, acima de tudo, com coração. Foi então que, no meio da celebração, a porta se abriu mais uma vez. Um homem de meia-idade hesitou na soleira, transferindo o peso de um pé para o outro, como se não soubesse se deveria entrar ou fugir. Tia Grua congelou ao vê-lo. Era seu filho, aquele que não via há 3 anos. Mãe, murmurou ele, baixando os olhos. Desculpe. Vou devolver o apartamento. Já arrumei os papéis. Um silêncio pesado encheu a sala. Todos conheciam a história de Tia Grua, como os próprios filhos a haviam expulsado de casa, deixando-a sem nada. Ela fitou o filho por longos segundos com um olhar que ninguém conseguia decifrar. Então aproximou-se e tocou sua face com a palma enrugada. Ah, deixe disso, disse, com uma voz que não carregava rancor, apenas uma resignação serena. Minha casa agora é aqui com meus filhos. Naquelas palavras simples estava toda a sua sabedoria. Não havia espaço para ódio, apenas para o perdão que nasce quando se escolhe amar apesar das feridas. O filho ficou paralisado, sem saber o que dizer. Tia Grua pegou sua mão com firmeza. Vem, vou te apresentar ao meu neto. Chama-se Artem. E assim, como se o tempo não tivesse passado, ela o levou até o berço, onde o menino, já sonolento, ainda brincava com o cavalo de madeira. A noite avançava e os convidados começaram a se despedir, deixando para trás o calor das conversas, restos de comida e a sensação de que algo importante havia acontecido ali. Artem, overexcitado com tanta atenção, começou a choramingar. Tia Grua o pegou no colo, sentou-se na velha cadeira de balanço e começou a cantar, balançando-se suavemente. Baiu, 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 baiu. Não lates, cachorrinho. Não acorde, meu menino. A canção antiga, simples como o mundo, encheu o cômodo. Pouco a pouco, o choro do bebê foi se transformando em respirações profundas, embalado pela voz familiar e pelo rangido ritmado da cadeira. Helena permaneceu junto à janela, observando a cena. Algo apertava seu peito com uma doçura dolorosa. Eis aqui a felicidade, pensou. Não nos grandes feitos nem nos elogios ou na riqueza, mas naquele instante comum, quando uma mulher idosa embala uma criança que não é sua por sangue, mas que ama como se fosse. Vika aproximou-se e encostou a cabeça em seu ombro. Em que está pensando? Perguntou. Helena demorou a responder, buscando as palavras certas. Sabe, Vicky, às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Eu perdi a memória, o nome, o passado, e ganhei uma vida cheia de sentido. Vika assentiu. E eu perdi meus pais, mas encontrei uma família de verdade. Não havia dramatismo em suas vozes, apenas a quietude de quem reconhece uma verdade conquistada à custa de lágrimas. Ficaram ali, lado a lado, 2 mulheres de gerações diferentes, unidas por um fio invisível, mas indestrutível, tecido pela própria vida. Lá fora, a chuva começou a cair, fina e outonal, batendo na velha cobertura de zinco do posto médico.
Mas aquele som já não trazia medo nem ansiedade. Agora era parte da sinfonia daquele lar. Um murmúrio que embalava sonhos, uma lembrança de como tudo havia começado. Não eram parentes de sangue, mas de alma. Aquele laço que nasce quando duas pessoas se reconhecem nas cicatrizes uma da outra, quando a dor compartilhada se transforma em força e o silêncio se torna mais eloquente que 1000 palavras. Era assim entre elas, uma conexão que não precisava de explicações, pois já estava escrita nas entrelinhas de cada gesto, de cada olhar trocado à meia luz do quarto. O tempo que antes parecia um inimigo implacável, agora se revelava cúmplice. Cada rugas no rosto de Clara contava uma história que Maria, sem saber, já conhecia, porque a vida, em sua sabedoria, repete lições até que as aprendamos. E ali, entre o cheiro de remédios e o som da chuva, elas finalmente entendiam. Algumas famílias não são dadas pelo destino, mas escolhidas pelo coração. Não por acaso, mas por necessidade. Não por obrigação, mas por amor.